Levanta a mão quem não gostou desse atraso. Por favor, levante a mão quem não gostou, porque às vezes tem pessoas que se protegem e não sentem mal com o atraso. E levanta a mão quem sentiu bem com esse atraso. E aonde a gente se sente bem? Ok? Se a gente entender esse fenômeno, nós podemos ir embora. Já tudo que eu queria passar para vocês já passamos. Entender que o grande problema humano é não ler a energia do Deus. E com isso ele não tem consciência. Ele tem mente, ele jura, mas não tem consciência. Nós temos 3 níveis de energia. Não há aprendizado se a gente não ler a energia. Então, eu tenho o óculos da racionalidade. Usa a personalidade. Eu tenho o óculos da consciência. É um outro aprendizado. O grande problema nosso é estudando, mesmo dentro da universidade, a gente entende que aprender é colocar na mente. Colocar na mente. Volume na mente. E aí nós temos a sorte que a inteligência artificial surgiu para dizer, esquece, que tudo que é mental vai ficar na inteligência artificial e eu não tenho valor mais para você. Se você achar que isso é valor, desconstruir o nome para a volta de maneira que me tenha sangue. Todo conhecimento humano que está na mente pode ir para a inteligência artificial, um nível superior, assustador. Esqueça. Esqueça. Não estou dizendo que eu sou contra você aprender pela mente, não é isso que eu estou dizendo. Se às vezes você tem que aprender o básico para saber até usar a inteligência artificial. Mas tem outro campo do saber, do conhecimento humano. Eu gosto muito do Chris Argyris de Harvard. Quando é que você sabe? Quando é que você aprende? Quando você sabe, quando você muda. E quando você põe na mente, você aprendeu? Não, você não aprende quando põe na mente. Se você tem um conceito, só tem valor com ferramenta se você alterar alguma coisa desse conceito. Ter na mente fica igual papagaio falando coisas, não é aprendizado. Não é aprendizado real. Você aprende quando muda. Você aprende como você sabe fazer. Quem não cuida da banana sabe quando ele faz. Domina a técnica, aí ele sabe. Mas ler um procedimento, decorar um procedimento, ele não sabe ainda. Não sabe. Então, o maior problema do ser humano, se você pega esses 5.200 anos atrás, estuda os grandes sábios, e depois você entra na psicologia transpessoal, por exemplo, mesmo na psicologia positiva, você vai ver que o grande tema nosso, a gente não lê a gente mesmo. A gente lê fora. E a gente acredita que os 5 sentidos geram consciência. Não geram. E até hoje nas escolas ensinam que os 5 sentidos geram consciência. Não geram. Nós vamos apresentar isso para vocês. Alguns de vocês já sabem disso. Deixa eu fazer uma pausa agora para agradecer o Fábio, Cristiano, por essa possibilidade de estar aqui com vocês. Não estou aqui no pensamento de mudar ninguém. Gostaria de trocar figurinha com vocês sobre aquilo que eu desenvolvi para mim mesmo. Eu acho que eu tenho um pensamento estratégico. E gosto de sair do longo prazo para o hoje. Então, quando eu penso no longo prazo, eu sei como é que eu tenho que planejar minha vida. Certo? Fazendo a longo para cá. Então, tenho que agradecer a oportunidade, porque tudo isso, tudo que eu desenvolvi não foi para outros, foi para mim mesmo. Quando eu escrevo, eu organizo minhas ideias. Quando eu gravo vídeo, eu organizo minhas ideias. E posso dar um passo a mais. E esses encontros me ajudam muito no meu crescimento, daquilo que eu estou buscando fazer para a minha vida. Então, quero juntar aqui, eu comecei a falar com vocês, quero juntar 3 peças, que é o lado espiritual, que é a mente, a consciência, não é religião. Essa parte não é a minha parte de gestão, como um bloco só.
E com 75 anos, esse ano eu faço 75 anos, comemorei com minha esposa, meu Clássico, lembrando do Clássico, lá porque aquela comemoração do aniversário com a Ria, minha esposa e eu fazemos aniversário no mesmo ano, né? Os dois com 75 anos, então estamos esse ano comemorando 150 anos. E com 75 anos, quando a gente começa a ratear, então acho que é a hora da gente colocar além com as coisas, sabe? Então eu optei por outro modelo de fala com vocês, porque você vê, nós temos 15 pessoas que lidam com essa metodologia de gestão e 5 já participaram desses eventos. O Claras já pode fazer as palestras aí sobre esse assunto. Você viu todas vezes. Se falar que Cristiane Fábio Regis, agora é a terceira vez. Ele ficou constrangido. Né? Chega aqui, o senhor João Fernando já participou também. Mas, senhor João Fernando, saí lá do Sul para vir aqui passar 2 dias aqui, sendo que já participou. Né? Tiago já participou. Né, Tiago? E está aqui de novo, com todo esse esforço. Então, eu fico assim, meio constrangido, sabe? E que olha assim, será que eu vou conseguir entregar alguma coisa que justifique todo esse esforço de vocês? Pega a Andréia aí, com experiência em Harvard, em MIT. Tem muito a falar com a Andréia, doutorado, por causa do Peter Senge, né? Porque das 5 disciplinas da empresa que aprende, o domínio pessoal é a primeira, o conhecimento de si mesmo. O Peter Senge, ele foi pouco entendido. Ele teve dificuldade de comunicar as ideias dele. Eu tive com ele, nossa empresa trouxe ele ao Brasil, uma das vezes que ele veio ao Brasil. E André me falou que eu fui aluno dele, não é mentira. Mas ele escreveu o livro Presença. Então você sabe que ele tem consciência. Peter sempre tem consciência. Mas você não vê pela disciplina quando ele fala, você vai ver pelo livro Presença que ele escreveu. Certo? Presença é consciência. Bom, então, vamos começar a conversar. Então, não reparem que eu vou trazer sempre a minha totalidade para vocês. Eu quero mostrar um caminho que me gera renda financeira, mas depois, do ponto de vista psíquico, como é que eu me sinto com essa renda financeira? Consegui chegar no nível material razoável. Cheguei de uma empresa, valeu comigo, onde era sócio, tinha 220 milhões, que era meu, não tem isso mais. Mas isso não me afetou. Então, falando do desenvolvimento, mas trazendo o estado de espírito ligado a isso, porque eu entendo que a empresa, se a gente olhar bem, todos nós, no mundo inteiro, estamos vinculados a alguma instituição. Ou eu sou funcionário, ou tenho uma microempresa, sou prestador de serviço, né? Ou tenho uma empresa grande, como aqui, Cid Barreiros, ou Silvestrin, né? E assim por diante. Então, nós estamos ligados às instituições. Então, a empresa é um lugar que tem capacidade de educar as pessoas. A igreja não tem, e a universidade não tem essa capacidade. O indivíduo é subordinado, às vezes por questão da existência dele, ele ouve mais a empresa. Precisa sobreviver nesse negócio. Então, a instituição tem um poder lá. Não sabia que a empresa é um espaço de aprendizagem, desenvolvimento do ser humano, né? Muito forte. E, antes de tudo, ele pode ser vivencial, não é só uma questão de estudar, mas é vivencial. Por favor, me pare a qualquer momento, vou fazer perguntas. Então, pela manhã, a ideia é trabalhar gestão. Eu vou envolver várias coisas, mas o ponto-chave nosso é gestão. Mas vamos misturando a parte da psicologia, o que for possível, para nos ajudar no nosso raciocínio aqui. Jim Carrey, é bom ouvir. Eu fico impressionado com ele, nas falas dele, nas gravações dele, que eu sempre mencionei. Imagina bem, Hollywood, a quantidade de gente suicida que vai para as drogas, acaba com a vida. O cara sonha ter dinheiro, ter sucesso, ter fama. Chega lá e acaba com a vida. Então veja o sentido da vida, e nós vamos chegar nisso. Até que ponto o sentido da vida tem ligação com inteligência? Então, olha, pensa bem. Sentido de vida e inteligência. Vamos avançar nesse campo. Okay? Então, o que ele coloca? Sobre fome e riqueza. Ele espera que todo mundo ganhe dinheiro
seja rico para chegar lá e falar assim, não era isso que eu estava buscando. Eu lembro da imagem dos Beatles. Eu estive lá na Inglaterra, onde eles se desenvolveram lá em Liverpool. Eu assisti os vídeos e fiquei impressionado quando eles foram para os Estados Unidos. Eles tiveram um sucesso maluco nos Estados Unidos, mas chegaram descabreados. Perceberam que não era aquilo que eles queriam. Se você olhar a imagem deles voltando, com todo esse sucesso, eles ficaram abalados. Veio a fama, veio tudo. É como se diz, não é isso que eu estava buscando. Eu pensei que era, mas não era. O que eu mais precisava não era isso. É impressionante isso. Então, eu vou depois mencionar em algum momento, porque eu vou trabalhar muito o conceito de autoestima, que aí entra Elvis Presley como referência. Eu vou trabalhar esse tema com vocês. Eu estive na casa de Elvis Presley lá nos Estados Unidos e sempre liguei como exemplo de problema, um dos caras mais ricos, né, nesse campo, uma forma. Mas deixa eu falar depois. Eu quero falar, separar autoestima de autorrealização e autoestima de ego. Nós vamos tentar separar bem claro o que é autoestima. É muito misturado na psicologia. Quando você estuda a psicologia humanística, você pega a pirâmide do Maslow, às vezes autoestima. Não, cuidado. É uma coisa, autoestima é outra. Você tem muita cautela, porque tudo isso tem vinculação ao desenvolvimento humano. A gente age de acordo com os conceitos que a gente tem. Eu tenho que tomar cuidado com os conceitos que eu tenho, tá? Porque tem efeito prático na minha vida. Por isso que rever conceitos é fundamental. Tá? Então, eu falei já para vocês 3 direcionamentos para o crescimento humano integrados: espiritualidade, essência humana, base. Vocês vão ver que, para minha opinião, trabalhar a verdadeira espiritualidade para o futuro não vai ser via religião, vai ser via psicologia, não vai ser via física quântica nem neurociência. Eu vou tentar explicar depois por que é que a física quântica, a neurociência, mesmo atuando no nível da consciência humana, não tem a capacidade de transformação do ser humano. Entendo, vai vir via psicologia. Então, veja uma coisa interessante. Com todo respeito a diferentes formas de pensar sobre a existência humana, mas isso está ligado à inteligência. E é um fundamento que vai afetar toda a conduta humana. E, por favor, não estou aqui para querer mudar ninguém. Tem total respeito. Se a pessoa fala, eu sou materialista, respeito. Mas eu vou falar como é que eu imagino o materialismo. Como eu vou explicar uma segunda situação ali, como é que eu enxergo. Mas não quero convencer ninguém aqui, não. Okay? Mas é uma base que fundamenta para eu chegar no nível de inteligência, eu entender o processo de inteligência a partir daí. Então a pessoa é materialista. O problema do materialista, e nós vamos trabalhar muito no campo da energia, do átomo, energia eletromagnética, é que nós vamos provar que não existe matéria, e não existe mesmo. A física quântica está mostrando, subpartículas, a gente vai entrar nisso. Não existe matéria. Quando você pega o átomo, pega o microscópio monstruoso, vai para o núcleo do átomo, e pega o nêutron, próton, subpartícula, aí você não acha matéria na subpartícula, não tem matéria nenhuma. E aí você considera o átomo a base material da vida. É assustador. Então a física quântica chega. Então, quando você fala que entende física quântica, você não entendeu nada, porque ninguém entende. Ninguém entende física quântica, só sabe o efeito e a consequência. Igual a energia elétrica. Toma um choque e tudo, mas eu não entendo energia elétrica. Eu só sei o efeito. Eu não entendo o que é água. Eu não consigo entender água. E os químicos, quando pegam as moléculas de água, não entendem. O surgimento da água, né, na sua forma mais simples, H2O. Uma coisa é saber feito, perceber, fazer a leitura, outra é a realidade intrínseca daquele processo. A água é um fenômeno. Então a gente às vezes vê, mas sem ir a fundo para entender o alcance daquilo. Né? Então nós vamos falar aqui, vamos demonstrar o campo da energia, nós vamos investir muito nisso, porque eu entendo que a pessoa mata, suicida, vive feliz, baseada na energia. Você fala, porque, veja, que coisa gozada.
pouco estudado. A minha energia de bem-estar, mal-estar, estresse, angústia, determina a minha atitude principal da vida. Ok? Bom, então nós temos que aprofundar mais nisso. De onde vem essa energia? Como é que essa energia surge no nosso corpo? Quem fabrica essa energia? Boa ou ruim que nos afeta? E aí você tem a concepção do materialista. Então nasceu, você nasce e morre e acabou tudo. Olha que interessante a consequência. Nasceu e morreu. Acabou tudo. Qual o compromisso que essa pessoa tem com a vida e com ele próprio? Não precisa ter nenhum. E vai usar o máximo de prazer possível, que a vida só está terminando, e tem que tirar o máximo proveito do que está se passando. Mas qual o compromisso que ele tem com ele próprio? Não tem. Praticamente não tem. Então veja os efeitos de acordo com cada forma de pensar. Lógico que a maioria das pessoas que chamam de materialista, ela, na verdade, está na quarta situação, mas não pensa no assunto. E quando você começa a depurar o assunto, fala, mas não tem nem matéria-prima para o materialista. Então, e aí você tem a visão que você nasce, o espírito sobrevive eternamente. Eu vou fazer um cálculo matemático para vocês sobre isso aqui. Eu vivi 100 anos e vai ter consequência eterna na vida de 100 anos. Ok. Mas não havia consequência. Vamos fazer um cálculo matemático. O que significa pensar dessa forma? Como eu falei para vocês, é a forma que eu tenho para mim mesmo. E aqui, o espírito já existiu antes, ele tem essa vida e continua. Tudo tem consequências. Tudo tem consequências. Então, tem importância para a verdadeira inteligência, é o que a gente vai caminhar. Eu não sei se eu desenvolvi algum conceito sobre isso, porque eu não lembro de ver, mas deve existir. Sobre o conceito de inteligência, eu não acredito que a inteligência seja o que se fala hoje. A racionalidade, causa e efeito, eu tenho um problema. Eu sou inteligente quando eu resolvo o problema, quando eu atinjo objetivos. Espera aí, isso é inteligência? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Vamos aprofundar nesse tema. Então, o cientista materialista, ao olhar para o núcleo de um átomo, ele não encontra nada material, apenas energia. Só encontra energia. E se o átomo é a base, quando a gente fala de matéria, então é isso aí. E aí eu fiz um cálculo simples. E esse número não está fora da realidade percebida. Nós temos no universo os cálculos, né, feitos pelos astrônomos, que nós temos mais ou menos 10 a 24 planetas no universo. Então, calma. Para muitos, a visão de universo é infinito, qualquer número é pequeno. Mesmo que seja um número muito grande, você pensa que é infinito. Para aqueles que são muito racionais, eu tenho até medo de fazer um exercício. Você é racional, então você precisa de causa e efeito, claro. Então, legal. Pega o avião na velocidade do pensamento e chega no fim do universo. E fala, não pode. Infinito, não pode. Fim, não pode. Infinito, não pode. Ele fica louco. Ele fica louco. Por quê? Não consegue identificar a causa e efeito. Entendeu? Ele precisa de uma lógica. Qual que é a lógica do infinito? Qual a lógica do fim? Dentro um do outro, você não vai encontrar. E a pessoa racional fica louca, porque isso não pode ser percebido pelo campo racional. Não é no campo racional que lida com esses assuntos. É outra esfera. Então eu fiz o cálculo. 10 a 24, né, de planetas no universo. Aí eu pensando assim, a gente vai viver aí 110 anos, 100 anos. Quantos grãos de areia tem nas praias brasileiras? O cálculo hoje pode ser 10 a 18. Ok. Mas vamos pensar o seguinte. Eu vou pegar um número e falar, eu vou viver eternidade. Vou traduzir eternidade como 10 a 23. É muito tempo, ó. 10 a 23. Aí eu pego 100 anos e divido 10 a 23 como sendo um exemplo de eternidade do tempo para mim. Dá 0,000000000. Nada. Como é que o nada pode gerar algum efeito?
gera alguma consequência. Como é que o nada é capaz de gerar alguma coisa? Você viver mal, viver bem, consequência do 0,0000 aqui. Então, essa é a visão matemática desse assunto. Então, quando nós começamos a falar aqui, nós falamos sobre ordem das coisas. Conhecimento de si mesmo e a ordem das coisas. Essa palavra ordem é muito fantástica. É impressionante. Ordem. A ordem só existe se você tiver um fim dado. Ou seja, tem um fim e uma organização, uma estrutura para chegar nesse fim. Isso é ordem. E nós vamos chegar no conceito de organização da mesma forma. Uma organização é uma ordem, é um fim dado. Certo? Então, inteligência. Inteligência pode ser compreendida como a capacidade de organizar meios em função de um fim. Dado o efeito, reconhece-se a causa. Dada a causa, entende o efeito que será provocado. Já a inteligência superior, que é a verdadeira inteligência, é aquela que contribui para a definição dos fins. E quero mostrar um exemplo aqui de empresa. Vamos entender isso aqui. Eu tenho um plano de longo prazo para a empresa, que é a missão da empresa, valores da empresa e visão da empresa. Baseado aqui nos cenários, eu junto tudo isso aqui e gero as políticas do âmbito da empresa. Certo? Se você erra nas políticas, você errou em tudo. Se você erra na diretriz, você errou em tudo. Nada valida o método, o sistema, a gestão, se o fim for errado. Ora, mas a inteligência traduzida na linguagem atual não entra aqui. Ela entra, depois que você definiu aqui, que ela entra na estrutura da causa e efeito. O efeito é a política, a visão, é a missão, o propósito, e aí estrutura a causa para chegar lá. Então, qual que é a verdadeira inteligência? Não é a qualidade nossa de definir os fins, para depois valorizar os meios. Faz sentido você estruturar qualquer coisa sem um propósito muito claro. Até com os UGBs, como a gente viu aí. O GB nasce, por exemplo, uma missão, um propósito, que é baseado no propósito geral da empresa. Se não tiver um propósito claro, o método não corresponde. Não faz sentido. Então, quando a gente pega as pessoas disruptivas, o que eles fazem? Eles têm um propósito claro. E depois nós vamos olhar com o tempo esse nível de inteligência que está dentro de todo ser humano. Todo ser humano tem um nível de inteligência muito alto. Mas às vezes não sabe lidar com essa inteligência. Então, quando eu quero trabalhar essa área aqui dos fins, a inteligência do algoritmo não serve. A inteligência racional, causa e efeito, não serve para chegar aqui. A inteligência artificial não serve para chegar aqui. Então, o método científico não serve para chegar aqui. Nenhum desses instrumentos são capazes de nos ajudar a chegar nos fins. A gente entra nos ler, mas depois a gente vai tornar uma coisa mais leve, tá? Não se assustam muito, não, porque. Né? Outra coisa, o sistema de gestão, que é o 3.0, diz a administração, vou aproveitar a figura para falar sobre isso. Por que existe a gestão, o modelo de gestão? Primeiro, atender o propósito, que é a missão. Primeira coisa, propósito, a missão. Que vai gerar a gestão da rotina, que nós vimos muito bem no sítio Barreiros ontem. Certo? Completo. Missão. Da missão gera a gestão da rotina. Gera essa altura de UGBs que você se encontra. Depois, qual o outro? 2. Política. O que acontece com a política? A empresa você abre. Bastaria a missão, não precisaria de outra coisa. Basta a missão. Você abre uma padaria, basta a missão. Mas no outro dia, seu padeiro sai, abre um concorrente em frente,
o recurso financeiro, a sociedade, por exemplo, começa a ter problema econômico no nosso país, o pessoal está comprando menos, muda o cenário. Eu tenho que ajustar a empresa ao cenário, diferentes cenários, e que acontece o tempo todo na vida empresarial. Você altera o tempo todo o cenário. Então, eu tenho que ajustar o cenário novo. Então, o segundo pilar da gestão é eu tenho que me ajustar a empresa à realidade, certo? Ao contexto. Vamos ser cenários. E o terceiro, gerar autorização no trabalho, que é onde começa o trabalho dos valores humanos, que são arquétipos da consciência humana. Esse tema é o centro da nossa conversa, e foi isso que, quando a gente fala de energia, essa energia que vocês sentiram é a energia do nível mais alto de energia, que é do sentimento. Não é das sensações, que é do ego, e não é do corpo, que são do instinto nosso. Não são impulsos do instinto, nem das sensações, é do sentimento. Esse é o nível de energia que tratou aqui hoje. Né? Então, aí nós estamos falando de arquétipos, nós vamos analisar essa energia baseada nos arquétipos depois. Então, são 3 princípios. Aí você fala assim, tem um quarto princípio norteador, aí nós começamos a ter dificuldade de achar. Sabe? O próprio resultado financeiro está encaixado aqui dentro. Quando eu faço os planos, eu já tenho receita, resultado dos planos, tudo integrados. E quem são os grandes pensadores abertos para esse campo aqui? Primeiro, Tesla, que é bem conhecido. O céu é o limite para ele. O universo é o limite do pensamento dele. Mas se o Tesla pode ser assim, todos nós podemos ser assim. Todos nós podemos ser assim. Todos nós. Desde que entendendo o que é mente, o que é consciência. Enquanto estiver no campo mental, nós estamos numa armadilha. Nós estamos numa prisão feita pelo nosso passado. Nós somos escravos do passado, do velho. Só vamos romper quando sair. A gente usa a mente para a existência, para o dia a dia. Mas ela não é suficiente para a gente se realizar. Então nós temos aqui, Steve Jobs. Toda vez que ele lançava um produto, a mídia falava, e agora ele quebra, agora não vai dar certo. E dava. Toda vez que ia lançar um produto, era impressionante. Toda análise, agora não vai dar certo, não vai pegar. Pegava. Porque ele saía do futuro para o presente, e não do passado, futuro. Por que o Elon Musk, para muitos, ele não é humano? Porque falar com o engenheiro dele, vamos preparar para ir para Marte. O engenheiro fala assim, a gente não tem tecnologia para chegar em Marte. Ele pega, grita com o cara. Grita. Aí você fala, o cara não é humano, está gritando com o cara. Não, gente, esse grito é de educador. Cara, perceba que você está no nível mental. Você está bloqueado, está cheio de paradigmas. Você está desbloqueado. Se eu quero chegar a Marte, me diga o que eu tenho que fazer para chegar em Marte. Esse é o papel do engenheiro, me ajudar nisso. É diferente partir da realidade, do conhecido para o novo. Onde eu quero chegar, que define o meu modo de trabalhar, por isso que são disruptivos. Que define lá, e tem que chegar lá, vamos ver como para chegar lá. Aí o outro pega e diz, não, comparado à minha experiência anterior, base na realidade da empresa, o que eu posso fazer para o futuro? Entende? Que é outro modelo, jeito. Mas não, né? Eu estou fazendo de errado, tá? Vamos ver se bateria. Aí você tem Spinoza. Spinoza é quase o pai da filosofia do Einstein, que tem essa visão aberta. Nós vamos depois ver a consequência desse pensamento de Spinoza em Einstein. Einstein totalmente subtil. Você vê que ele teve que desenvolver a física e matemática para explicar o que ele já acreditava. Ele não partiu de algo. Ele partiu da percepção e desenvolveu física e matemática para explicar aquilo que ele tinha confiança que existia. Kai-Fu Lee, eu vou ter que falar mais para vocês sobre essa pessoa. Ele foi um dos iniciadores dessa nova etapa da inteligência artificial. A inteligência artificial existe desde que se criou o primeiro computador. Só que, de repente, a questão da voz, imagens, tratamento, meio digital. E ele foi um dos iniciadores dessa transformação. Ele atuou no Google,
atuou com o pessoal do Facebook, atuou também, foi Google, com a Apple, e sempre no nível de vice-presidente nos Estados Unidos. Foi para a China, subiu o Google da China, e ele é o ícone da inteligência artificial na China, Kai-Fu Lee. E por que ele é importante para nós? Ele era um cara materialista. O Amit Goswami, da física quântica, era materialista. O que aconteceu com o Kai-Fu Lee? Sucesso total, todo mundo brigando para ter ele, todo mundo, Apple, Microsoft, Google, todo mundo brigando por esse cara. Número 1 do mundo de inteligência artificial. E aí, ele, no máximo dele, ele vai fazer um exame médico. O médico falou assim, você está com câncer, você vai morrer. E sua vida vai durar muito pouco, poucos meses. Isso é pavona. Ele vai para Taiwan, ele vive na China continental. Ele é a base da China continental, mas ele é taiwanês. Ele vai para Taiwan com os médicos. E com o tempo, o que acontece? Nesse período que ele está nessa situação de morrer, ele começa a perceber que a inteligência artificial não tem futuro sem ter ética, sem ter valores. O mundo vai ser destruído pela inteligência artificial se ela não for orientada a valores e a ética. Dentro de um ambiente desse, um risco de vida, de perder a vida, ele começou a perceber que tinha que mudar a inteligência artificial. E ele muda radicalmente. Você vai ver isso pelos livros dele. E depois se descobre que o câncer dele não era tão agressivo assim. Ele conseguiu superar esse câncer. Interessante, você vai ver vídeos dele na China sobre educação. E aí começa a educação na China, eu vou apresentar isso amanhã, fazendo meditação com criança. Trabalhando em educação. Então a China entregou muito para ele o trabalho de educação. Kai-Fu Lee. E a China realmente é um poder no campo educacional absurdo. Eu estive lá na feira de educação, agora esses dias atrás. Mais de 70% de todas as provas na China inteira é feito via sistema. A criança está fazendo exercício em casa, o sistema se ajusta ao nível da criança, ao nível dela. Ajusta a dificuldade dela, vai dando esse exercício, entendeu? Ao nível dela. E todos os testes de conhecimento feitos via sistema. É assustador o que estão fazendo. Bom, propósito. Vocês vão ver, então, aonde está a verdadeira inteligência. Definir o propósito ou definir o como. Me diga, onde está a verdadeira inteligência? Que não é falado. Hoje, que se fala de inteligência artificial, que vai dominar o mundo, domina o ser humano, mas como a inteligência artificial vai comandar o propósito? Não tem, ela não tem acesso a esse espaço. Não é dela isso. Por isso que o futuro é humano. É a humanização da vida e a inteligência artificial vai derrubar todo mundo que acha que a base dele é o conhecimento racional, baseado na memória. Então, a organização consistente é um princípio coordenador atuando. Qual o princípio coordenador? E aí, o que o Fábio Hertz falou ontem, o fundamento do relacionamento que você conhece a si mesmo, baseado no outro, isso é fundamental. Então, essa é uma reunião com David Bond, que é um dos iniciadores da bomba atômica, projeto Manhattan, e Krishnamurti. Quando você quer entender mente, esse é um dos maiores especialistas do mundo sobre a mente humana. Krishnamurti foi um ícone, né, na Índia. É impressionante a qualificação, mas não estamos aqui para avançar muito nesse ponto. Mas ele foca no relacionamento. Você só se conhece quando se relaciona com o outro. Não há possibilidade de você se conhecer sozinho. Né? É lógico que uma pessoa que é madura pode evoluir sozinho. Né? Ele tem plena consciência do que ele está. Mas no desenvolvimento humano, o relacionamento é crítico. E olha que coisa interessante que aconteceu esse ano em Davos. Quem está lá? Larry King. Ele é o presidente da BlackRock, a empresa que mais administra bens no mundo.
BlackRock, Vanguard, State Street deve estar gastando mais ou menos 26 trilhões de dólares. O PIB americano é 29 trilhões de dólares. Esse é o Larry King, o Larry Fink, seu. Ele que jogou pesado em SG no mundo e voltou atrás. Empresas como a Disney, a Toyota dos Estados Unidos começaram a perder dinheiro, valorizações caindo e abandonando o ESG. A parte social, um nível bem estranho que está aí. A Bots pagou um preço alto com essa história. Perdeu uns 80% do valor das ações. Então, olha que coisa interessante nessa conversa dos dois. Elon Musk, uma fortuna, um cara tremendamente rico, né? E Elon Musk admite explicitamente, gostaria de entender o grande sentido da vida. Aqui aparece uma tensão interessante. Tecnologia resolve a abundância, mas não resolve significado.